Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Ô, Vera, nas nossas telas, cbn.com.br, YouTube, Globoplay, Facebook e outras plataformas. Vera, você, Marcela, você é muito nova, né, Vera? Mas deixa eu perguntar, você conheceu o Sérgio Mota, o Serjão, que era o Faz Tudo do Fernando Henrique? Conheci, já estava no jornalismo quando o Serjão mandava em tudo ali Mandava em tudo lá em Brasília. Pois o Serjão, eu lembrei porque é o seguinte, o Serjão ele dizia o seguinte, que na política e nos ambientes de Brasília, ele falava assim, tem certas conversas que a gente só pode fazer pelado na sauna. A dois. Me lembro dessa frase. E, pô, os caras gravaram tudo no celular, Vera. Deixaram mensagem no celular e não, o que consta, não estavam pelados e pior, estavam fardados provavelmente, né, Sardenberg? Exatamente, Vera. O que traz uma gravidade aí a questão. Ainda maior, né? Maior. Estamos falando da revelação da revista Veja de hoje, de mais detalhes do que foi encontrado no celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Foi encontrada uma nova minuta, essa minuta já havia sido noticiado que ela existia, mas agora a Veja traz um facsímile com o inteiro teor da tal minuta, e é uma minuta pela qual se avocaria aí uma leitura golpista da Constituição para permitir que as Forças Armadas atuassem como um tal poder moderador em caso de divergência entre os poderes. Em caso de divergência, no caso, é entre o judiciário e o executivo. A tal minuta aventa até a possibilidade de afastamento de ministros do Supremo e do TSE e da substituição desses ministros que seriam afastados do Supremo por outros ministros do Supremo no TSE. Então, o objetivo seria tirar de cena no Tribunal Superior Eleitoral os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski e substituí-los pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Então, algo de bastante gravidade. E outra frente de muita gravidade são conversas entre o tenente-coronel Mauro Cid e outros militares, entre eles o subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Levande Júnior, que aventa a possibilidade do Bolsonaro convocar o Exército Brasileiro a dar um golpe. Diz que ele, como comandante supremo, deveria solicitar, e aí o Exército dar a ordem, que é o termo que ele usa, e aí o Exército não teria como se esquivar. E ele diz, na conversa, ter ouvido de outros integrantes ali das Forças Armadas, inclusive um general que era subcomandante de operações terrestres na ocasião, que teria acolhido esse plano golpista que ele estava ali confabulando com o ajudante de ordens do Bolsonaro. Mauro Cid, numa hora, diz que o Bolsonaro não teria confiança no alto comando do Exército, mas em outro momento ele diz que muita coisa está acontecendo e que está acontecendo passo a passo. Então, tudo muito grave, Sardenberg, e mostra que esse tipo de conversa inadmissível, de cunho absolutamente golpista, era algo corriqueiro entre integrantes de patentes altas do Exército Brasileiro, da ativa, e que haviam sido ou condecorados ou nomeados para cargos de confiança pelo Bolsonaro. Então, aquela impressão que se tinha de que a ideia de que um golpe poderia acontecer era algo muito presente nos generais da reserva e nos militares da reserva, nessas conversas fica patente que era uma conversa ali de dia a dia de pessoas que estavam na ativa com cargos de chefia
em alguns postos do Exército, principalmente. As outras forças até aqui não aparecem nessas conspirações, mas os integrantes do Exército muito implicados nesse tipo de conversa de conotação golpista. E a consequência já imediata é que eu voltei a conversar hoje com a relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, que ontem participou do podcast conosco, quando a gente ainda não tinha esses novos desdobramentos, e ela disse que isso vai reforçar o cronograma da CPMI, que é de começar justamente pelos atos que antecederam o 8 de janeiro e toda essa urdidura golpista, e que deverá ser convocado o Jean Levande Júnior, que aparece nas conversas com o Mauro Cid e hoje está em Washington como representante militar do Brasil em Washington e vai ser convocado para depor na CPMI. O coronel Jean Levande Júnior, né? Que tem 51 anos, coronel de artilharia, e ele foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Para ir para Washington. Nomeado pelo Bolsonaro para ir para Washington, ele que nas conversas aparece pedindo, pelo amor de Deus, para o Cidão, que é como ele chama o Mauro Cid, para que o Bolsonaro dê uma ordem, porque caso contrário ele poderia ser preso, e pior, vai ser preso na Papuda, ele diz, e se ele desse a ordem, o alto comando do Exército não teria como se esquivar de seguir uma ordem do comandante supremo. Então, instigando o tempo inteiro o ajudante pessoal de ordens do Bolsonaro a encorajar o presidente da República a dar um golpe de Estado, algo bastante grave, muito sério. Agora, só para concluir, Vera, o fato é que o presidente não deu essa ordem, né? Ficou com medo, não tinha confiança, ou teria falado e os generais teriam dito que não? Qual é Eu a acho sua que ainda vai ter de se investigar mais a que ponto isso chegou aos ouvidos do Bolsonaro, mas o que é possível saber dessa conversa é, primeiro, Mauro Cid disse que ele não tinha confiança no alto comando do Exército para fazer isso. Portanto, não é algo que ele achasse que nunca deveria ser feito. Achava que só não deveria ser feito porque não tinha confiança de que o alto comando do Exército iria aderir. Segundo, ele diz, muita coisa está acontecendo passo a passo. Então, dá a entender que mesmo o Bolsonaro não tendo dado a ordem para alguma investida golpista, saberia ele, Cid, e consequentemente talvez o Bolsonaro, que algo estava acontecendo em paralelo ali, como a gente de fato viu que estava acontecendo, com a convocação daquelas marchas a Brasília e a posterior invasão dos prédios dos três poderes, que efetivamente aconteceu em 8 de janeiro. Vera, muito obrigado, Vera, e até a semana. Até a semana, um ótimo fim de semana para vocês, para os ouvintes, para todos. Para você também, Vera, um beijo. Até mais.